Então você escolhe qual corrente que você quer subir. Eu já escolhi a minha, eu quero a primeira. Então, imagina, quando Jesus subir, dizem, está escrito na palavra, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que eles têm que ressuscitar? Porque a partir das bodas do Cordeiro, toda pessoa que estiver com Jesus tem que ter um corpo glorificado. As bodas do Cordeiro não será só com espírito e alma, tem que ter corpo, e corpo glorificado. Então, os mortos terão um corpo glorificado. Não é esse corpo. Tem gente que está pensando, até me perguntaram, porque passa isso pela cabeça, eu tenho que responder. Pastor, mas parece que não tem lógica. Eles estão lá no paraíso, eles vão vir para a terra, ressuscitar e subir. Eu falei, não precisa vir na terra. Deus é tremendo. Ele, na transformação nos ares, ele ressuscitou. O que importa é que ele ressuscitou no sentido de vencer a morte. Esse é o sentido. Hoje à tarde foi falado sobre isso, sobre vencer a morte. Então a ressurreição é para vencer a morte, mas eles não vêm na terra. Não vai dar tempo de dizer, ai querido, não. Né? Aquele morto da sua família. Né? Não vai dar tempo de você vê-lo. Não é assim, ele não vem na terra, é nos ares, alô? E os que ficarem vivos serão transformados, recebem um corpo glorificado e sobe, alô? Agora, que corpo glorificado é esse? Quantos querem saber? Olha para o teu irmãozinho assim, é parecido com você. Mas não é igual a você. Pastor, de onde você tira essas coisas? É fácil. Vamos lá. Os discípulos não ficaram com Jesus 3 anos? Mas não ficaram igual a gente fica com o pastor de vez em quando você vê, é verdade ou não? Eles ficavam 24 horas, dormiam no mesmo lugar, comiam junto. Então imagina, uma pessoa que andou com a outra 3 anos junto, todo dia, não sabe quem é o outro? Sabe ou não sabe? Muito bem, Jesus ressuscitou e apareceu para Maria. Ela pensou que era o jardineiro. Alô? Demorou para reconhecer Jesus. Jesus está andando com 2 discípulos a caminho de Emaús, batendo papo e eles contando. Porque Jesus morreu, você não sabia? Só você não sabe? Falando com Jesus. Está escrito na palavra. Aí eles entraram em casa, pediram para ele ficar. A hora que ele repartiu o pão, abriram os olhos, é ele. Aí ele sumiu. Que corpo glorificado é esse? É algo glorificado, a ponto de um ser humano não conseguir reconhecer. Mas é um corpo humano. Os discípulos estavam no barco. Jesus chega na praia, começa a fazer um peixinho. Né? E aí os discípulos de longe, olha. De repente alguém falou, é o Senhor. O Pedrão já pulou na água, né? E foi na frente. Como um homem destemido e ousado, era ele que estava sempre na frente de tudo. Né? É o cara que mais cometeu erro, foi Pedro. Mas também acertou muita coisa. Agora, tem gente até hoje que não comete erro nenhum. Porque não faz nada. Só comete erro quem faz alguma coisa, alô? Olha para o teu irmão, não disfarce que ele está falando de você, irmão. Os mortos em Cristo ressuscitarão aqui. Aqui. Ok? E os que não morreram com Cristo permanecerão no inferno. Eles não ressuscitarão aqui. Eles permanecerão no inferno. Nesse período da grande tribulação, tem gente que vai morrer, sim ou não? Alguns vão morrer por não aceitarem a marca da besta. E vão invocar o nome do Senhor. E eles serão salvos. Vão chegar no meio da festa, perderam um bocado, mas paciência. Né? Olha para o teu irmão e fala assim, você tem 2 opções. Subir na primeira, ou ficar um pouquinho aqui embaixo, até ser degolado, e aí você sobe. Alô? Esses que subirem aqui na grande tribulação e os que morrerem com a marca da besta, vêm para o inferno. Quando chegar no final das 7 semanas, que termina as bodas do Cordeiro, quem desce? Aí a segunda vinda, como relâmpago. Todo olho verá, e a igreja desce com ele. Com o corpo glorificado. É um corpo que atravessa a parede, alô?
Por que atravessa a parede? Jesus atravessou com o corpo, mas também comeu, diz, comendo com eles. Irmão, vai ter comida, aleluia. Quando descer aqui, escute o que eu vou falar. O sopro de Jesus vai destruir o anticristo e o falso profeta. E esses dois aqui, ó, vão inaugurar o lago de fogo. Não vai ser o diabo, não. Vai ser o falso profeta e o anticristo que vão inaugurar o lago de fogo. E aí começa, ainda provisoriamente, o inferno. O lago de fogo já está existindo, com 2 pessoas lá dentro. O inferno continua com as pessoas que morreram sem Cristo, e continuam morrendo sem Cristo, vão aqui. O paraíso deixou de existir, porque a igreja desceu com Jesus e o Espírito Santo. Alô? E onde vai ser o paraíso quando Jesus voltar? Pela segunda vez. Alô? Na terra, só na terra. Ainda não é novo céu, nova terra. É o milênio. Diz que nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Por que vai ser um tempo de paz esses 1000 anos? Porque Satanás será amarrado aqui e ficará amarrado aqui. Não é no lago de fogo, no inferno. Está amarrado. Ele e os demônios. Fala para o teu irmãozinho, você não vai precisar falar, está amarrado. Porque ele vai estar amarrado. Alô? Agora imagina esse mundo sem demônio nenhum. E Jesus reinando. Vou te dar alguns textos bíblicos, depois se der tempo a gente vai ver. Mas você, só de falar o texto bíblico, você vai lembrar. No Velho Testamento tem um profeta que disse assim, naqueles dias o leão passará com a ovelha, uma criança porá a mão no buraco da cobra e não vai acontecer nada. E diz lá, morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. É no milênio, fala no milênio. Calma, quem vier com a igreja, quem subir, descer, não morre mais, fica tranquilo. Olha para o irmãozinho e fala, não morre mais. Fala assim, se você subir no arrebatamento, tudo que o pastor falar daqui para frente, só para você saber. Algumas pessoas falam assim, pastor, mas quando Jesus vier e o anticristo for derrotado e todos que tiverem a marca da besta forem derrotados e mortos, quem sobrou para reinar? Porque reino sem gente não tem reino. Alô? Deixa eu falar algo para você, cabecinha normal. Tem muita gente que não vai receber a marca da besta. E que não vai morrer, que vai conseguir se esconder. Alô? Essas pessoas é que vão estar vivas na terra quando Jesus vier. E elas não aceitaram a marca da besta, mas também não morreram. Então é sobre elas que nós vamos reinar. E elas têm que morrer, sim ou não? Porque todo mundo tem que morrer. Só que nesse período que Jesus estiver aqui, não tem demônio, não tem enfermidade, alô? Porque se não tem demônio, não tem enfermidade. Não tem poluição. Então essas pessoas vão viver muito. Então morrer aos 100 anos é morrer jovem. Alô? Elas vão ter que morrer, sim ou não? Vão morrer. Aí você me pergunta, vai ter alguém que vai ser salvo? Olha para o teu irmãozinho e fala assim, a Bíblia não fala. Então eu também não falo. Não sei. Não tem nenhuma referência bíblica sobre salvação ou não no milênio. Não tem. Tá bem? Tá tudo bem? Olha para o teu irmãozinho e fala assim, que interrogação tremenda, irmão. E deixa eu falar algo, eu vou entrar em detalhes, mas daqui para frente, ó, da segunda vinda de Cristo para frente, só tem pouquíssimas informações. Tudo o resto é especulação. Tudo que tentarem falar daqui para frente é só especulação, porque a Bíblia fala muito pouco do milênio
E fala muito pouco daqui para frente. Mas veja como é o coração do homem. Isso é uma coisa interessante. O coração do homem que ainda não morreu, ressuscitou, ou que não se converteu, ele tem um coração enganoso. Até o crente tem, sim ou não? A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então imagina que coisa terrível. Esse povo que morar aqui no milênio, eles vão conhecer Jesus por 1000 anos reinando na terra. Vão ver que Jesus não tem enfermidade, esse mundo não tem demônio, o pecado vai acabar, vai ser um milênio de paz como nunca houve. Porque Satanás está amarrado. Mas no final do milênio, a Bíblia diz que Satanás será solto e enganará a muitos. Quem são esses muitos? Não é a igreja, porque a igreja está reinando. Aqueles que ainda não morreram, porque o coração é enganoso. E esses vão ser levantados para tentar ir a Jerusalém e destruir Jesus que está reinando lá.